Começo agora a gravação do plantão de Física, tá? Módulo 11, setor 122, aula dada pelo professor, ministrada pelo professor JG. Circuitos elétricos, geradores e resistores. Daí a gente vai resolver os exercícios da apostila que ele indicou lá nas tarefas. Exercício 201, 202, 205, 208, 11, 12 e 217. Vamos lá, para o primeiro exercício aqui, ele diz o seguinte: num circuito elétrico, uma fonte de força eletromotriz 18 volts e resistência meio ohm alimenta 3 resistores de resistências, 1 ohm, 2 ohms e 6 ohms. Repare que esse de 2 e de 6 estão aqui em paralelo. As correntes que percorrem o gerador e o resistor de 6 ohms em amperes são respectivamente. Então, a gente precisa determinar aqui a corrente que está passando pelo gerador e a corrente que vai passar pelo resistor de 6 ohms. Então, vamos colocar aqui o nosso circuitinho. Vamos lembrar o seguinte, que esse resistor de 2 ohms com esse de 6, que está em paralelo, associado, a gente usa aqui aquela regrinha prática para 2 resistores em paralelo, o produto dos dois dividido pela soma vai me dar o valor da resistência equivalente. Então, eu tiro esses 2 resistores e coloco aqui um de 1,5 ohm no seu lugar. Agora, eu tenho esse de 1 ohm com esse de 1,5 em série, então a resistência equivalente dele aqui são 2,5 ohms. E agora que eu tenho só o meu gerador, com a força eletromotriz dele, a resistência interna e a resistência equivalente do circuito, eu uso a regrinha aqui para achar a corrente. Então, a corrente é igual a essa força eletromotriz dividido pelo R equivalente, né, a resistência equivalente externa, mais a resistência interna aqui do gerador. Fazendo essa continha, a gente acha aqui uma corrente de 6 amperes que está circulando aqui pelo nosso circuito. Então, 6 amperes é a corrente que passa pelo gerador. E sabendo a corrente que passa pelo gerador e a sua resistência interna e a sua força eletromotriz, eu sei qual é a tensão que está sendo jogada para o circuito. Então, eu tenho aqui 15 volts que está sendo jogado para o circuitinho, tá? Para essa associação total de 2,5 ohms. Então, vamos lá. Aqui, ó, veja que eu abri novamente a resistência, tá? Agora, eu tô com essa aqui de 1 e essa de 1,5, que é a associação que eu tinha em paralelo. Então, se está passando 6 amperes de corrente, a tensão sobre essa resistência de 1 ohm, né? Vamos fazer o URI aqui, vai ser 6 volts. Então, se tudo era 15, 6 está em cima desse resistor de 1 ohm, 9 vai estar em cima dessa resistência de 1,5, que é aquela nossa associação que estava em paralelo. Então, para achar agora a corrente que passa por esse resistor de 6 ohms, eu faço o URI novamente aqui, sabendo que a tensão sobre ele é 9, a resistência é 6, a corrente vai ser de 1,5 ampere, tá bom? Alternativa B. O próximo exercício, 202, nos diz o seguinte: no circuito mostrado na figura, consiste que um gerador possui, então, aqui uma força eletromotriz de 3 volts, uma resistência interna de 2 ohms. Sendo R, essa resistência, as duas resistências externas que eu tenho aqui, cada uma vale 8 ohms. A DDP nos extremos do gerador com a chave S fechada. Então, olha o seguinte, se eu pego essa chave S aqui e fecho ela, o que vai acontecer? Esse segundo resistor R aqui, ele está em curto. Então, é como se ele não existisse no nosso circuito. Então, eu vou ter a FEM, a resistência interna e só uma resistência externa aqui de 8 ohms.
Então, vou fazer aqui, aplicar de novo a regrinha para achar a corrente. Então, a FEM dividido pela resistência externa mais a interna, né? Que é 8, que é 2, a FEM vale 3. Então, eu tenho uma corrente de 0,3 amperes. Essa corrente de 0,3 amperes, uso ela na equação característica do meu gerador, E igual a menos RI. Então, 3 menos uma resistência interna de 2, uma corrente de 0,3, vai me dar aí a tensão nos terminais do gerador de 2,4 volts. Nossa alternativa C para esse exercício. O próximo exercício 205, determine a corrente no resistor de 60 ohms em amperes. Então, ele dá para mim aqui a corrente que está passando nesse resistor de 40, tá certo? Percebe que esse de 60 e esse de 40 estão em paralelo, tá certo? Se os dois estão em paralelo, a tensão que eu tenho sobre o resistor de 40 vai ser a mesma que eu terei sobre o resistor de 60. Se aqui eu tenho resistência e corrente, eu sei qual é a tensão que eu tenho sobre esse resistor de 40. Então, a tensão que eu tenho aqui, ó, 40 vezes 6, 240 volts. Se eu tenho 240 volts sobre o resistor de 40, eu terei 240 volts sobre o resistor de 60 também. Então, agora, 240 é igual a 60 vezes I, a gente acha que uma corrente de 4 amperes. O próximo exercício da nossa listinha aqui, o exercício 208. E ele diz para nós o seguinte: a figura mostra um circuito elétrico com um gerador ideal ligado a dois resistores R1 e R2, associados em paralelo. Cada uma das opções a seguir apresenta um conjunto de valores para a força eletromotriz e para as correntes I1 e I2. Assinale a opção que fornece corretamente esses valores. Esse exercício, na verdade, a gente não vai achar esse valor numérico para ele, tá? O que a gente vai achar é uma condição e a gente vai testar essas condições nas nossas opções. Qual a condição que nós temos? A gente sabe que esse gerador é ideal, ou seja, a força eletromotriz dele vai ser a própria tensão que ele está jogando para o circuito, certo? Então, E é igual a R1 vezes I1, ou seja, 4 vezes I1, mas E também é igual a R2 vezes I2. Então, olha, se 4 vezes I1 é E e 8 vezes I1 também é E, quer dizer que 4 e 1 tem que ser igual a 8 e 2, ou seja, nós temos aqui uma condição, a corrente 1 deve ser o dobro da corrente I2. Isso, gente, a gente podia ter tirado já direto aqui pela análise do gráfico, né? Se a minha resistência aqui é 2 vezes maior, quer dizer que a minha corrente vai ser 2 vezes menor, tá certo? Bem, definido aqui que 1 tem que ser 2 vezes I2, qual opção me obedece isso, né? Então, I1, o dobro de I2, a única que me dá aqui é a alternativa A. Né? A corrente I1 é 2 amperes, a corrente I2 é 1 ampere, e aí a corrente I1 sendo 2, 4 vezes 2, 8, corrente I2 vale 1, 8 vezes 1, 8. Força eletromotriz, 8 volts, tá? Essa é a análise que a gente faz para esse exercício 208. O próximo exercício aqui, para iluminar determinado ambiente, o circuito a seguir foi montado com duas lâmpadas, L1 e L2, de valores nominais. Então, L1 é uma lâmpada que funciona com 120 volts
e nos dá uma potência de 100 watts. E a lâmpada L2 também funciona com 120 volts e nos dá uma potência nominal de 60 watts. Com as duas chaves interruptoras C1 e C2, ambas de resistência desprezível com fios de ligação ideal. Circuito é alimentado por uma diferença de potencial constante de 120 volts. Com a chave C1 fechada e C2 aberto, olha, se eu fecho o C1, mantenho o C2 aberto, a corrente vai circular apenas pela lâmpada L1. Então, o circuito vai nos dar 100 watts de dissipação. Com a chave C1 aberta e C2 fechada, olha, então, se eu fecho o C2, deixo o C1 aberto, a corrente circula apenas pela lâmpada L2, e aí eu vou ter 60 watts dissipado aqui de potência no meu circuito. Se as duas chaves forem fechadas simultaneamente, o circuito dissipará em watts uma potência igual a... Vamos pensar aqui um pouquinho. Primeiro vamos observar o seguinte, essa lâmpada L2 está em paralelo com a lâmpada L1. Então, quando eu fechar as duas chaves, as duas lâmpadas vão continuar sobre uma DDP, uma tensão de 120 volts. Se elas continuam sobre a mesma DDP, se a resistência dessas lâmpadas também não está mudando, a potência dissipada por elas vai ser a mesma, ou seja, a potência total dissipada pelo circuito vai ser a soma das duas potências das lâmpadas, tá bom? Alternativa B, 160 watts. O próximo exercício aqui da listinha, 212, nos dá o seguinte: um estudante montou um circuito da figura com 3 lâmpadas idênticas e uma bateria de 12 volts. As lâmpadas têm resistência de 100 ohms, então cada lâmpada aqui tem uma resistência de 100 ohms. Ele quer a corrente elétrica que atravessa cada uma das lâmpadas e depois quer que a gente calcule as potências dissipadas na lâmpada A e na B. Olha, se elas são iguais, o que eu dissipar na B vai ser a mesma coisa que eu vou dissipar aqui na lâmpada C. E depois ele quer que a gente verifique o que acontece com o brilho dessas lâmpadas se a lâmpada C queimar. Então, se a lâmpada C sair do meu circuito, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui primeiro essa alternativa A, calcular a corrente em cada uma dessas lâmpadas, tá certo? Então, se essas duas aqui são iguais, essa corrente que passa por A, quando chegar nesse ponto de divisão, vai se dividir igualmente para B e para C, tá bom? Qual vai ser a resistência equivalente desse circuito? Se eu tenho 100 ohms aqui na lâmpada A, 100 ohms em B, 100 ohms em C. B e C estão em paralelo, tá? A resistência equivalente deles é 100 sobre 2. Então, a resistência equivalente do meu circuitinho inteiro são 150 ohms. Então, corrente, a tensão que está sendo fornecida, 12, pela resistência, 150. A corrente A é 0,08 amperes. A corrente B e a corrente C vai ser o quê? Metade disso, né? 0,04 amperes em cada um. Tudo bem? Agora aqui, calcular a potência dissipada na lâmpada A e na lâmpada B. E identificar o que acontece com os brilhos de A e B quando C queimar. Então, presta atenção. Na lâmpada A, passa uma corrente de 0,08 amperes. Então, potência, resistência vezes corrente ao quadrado. Fazer o PRI aqui. A resistência é 100, a minha corrente 0,08, eu tenho uma potência na lâmpada A de 64 watts. Na lâmpada B, uma resistência também de 100, mais uma corrente de 0,04
tá? Ao quadrado, ou seja, vai me dar aqui uma potência de 0,16 watts. Isso com a lâmpada C funcionando. Se a lâmpada C queimar, a resistência equivalente do meu circuito vai passar a ser 200 ohms, né? Isso porque o A e o B, a lâmpada A e a lâmpada B, vão ficar em série. E aí, eu aumentando a minha resistência equivalente, consequentemente, eu abaixo a minha corrente total, que antes era 0,8, passou para 0,06, com a lâmpada C queimada. Presta atenção agora, gente. O que acontece com o brilho da lâmpada A? Antes, ela tinha uma corrente de 0,8 passando por ela. Agora, a gente vai ter uma corrente de 0,06 amperes, né? Então, se eu estou diminuindo a corrente, eu estou diminuindo o brilho da lâmpada A. Na lâmpada B, inicialmente eu tinha uma corrente de 0,04 amperes. E agora eu vou ter uma corrente de 0,06. Isso está fazendo, então, com que se a corrente aumenta, a potência aumenta. Então, o brilho da lâmpada A vai diminuir e o brilho da lâmpada B vai aumentar. Tudo bem, pessoal? O último exercício que ele passou na listinha para nós diz o seguinte: dado o circuito adiante, onde o gerador é ideal, esse geradorzinho aqui de 30 volts, analise as proposições. Então, vamos lá. A gente tem 3 assertivas aqui. A primeira: se a chave C estiver aberta, a corrente no resistor R1 será de 2 amperes. Vamos lá, o circuitinho está aqui. Se essa chave está aberta, quer dizer que a corrente circula só nesse pedacinho aqui, ó, com R1 e R2 em série. Então, a corrente vai ser a força eletromotriz vezes a corrente vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência. A força eletromotriz são 30 volts. A minha resistência equivalente, ó, em série 10 e 5, me dá 15 ohms. Então, eu tenho uma corrente aqui de 2 amperes. Correto, essa primeira assertiva é verdadeira. Na segunda, se a chave C estiver fechada, a corrente no resistor R1 será de 1,5 ampere. Vamos lá, o que acontece? Se essa chave C estiver fechada, eu vou ter uma corrente que vai passar aqui nesse ramo do circuito, né? Então, eu vou ter, ó, 6 com 4 em série, eu tenho nesse ramo aqui de fora 10 ohms, que está em paralelo com esse R1, que são 10 ohms também. Então, 10 com 10, a resistência equivalente aqui fica 5 ohms. Com esse 5 daqui, a resistência equivalente do circuito são 10 ohms. E aí, a FEM, pela resistência equivalente, 30 por 10, 3 amperes. Mas olha só, são 3 amperes que está passando, saindo aqui do gerador. Quando ele chega aqui nesse nó, ela se divide, né? E essa divisão, nesse caso, é igual, vem 1,5 ampere para cada ramo, porque eu tenho 10 ohms de resistência em cada um deles, tá? Se eu tenho a mesma resistência no ramo, eu vou ter as correntes divididas em valores iguais. Então, a segunda assertiva aqui, 2, também está correta. E a terceira? A terceira nos diz o seguinte: a potência dissipada no circuito é maior com a chave fechada. Olha só, quando eu fecho essa chave C, o que acontece aqui? Eu vou ter uma corrente total maior, né? Lembra? A corrente com a chave aberta era de 2 amperes, né? Com a chave aberta, eu tinha uma corrente de 2 amperes, que está aí circulando no nosso gerador de 30 volts, ou seja, que está dissipando aqui nessas lâmpadas
60 watts. Com a chave fechada, eu tenho uma corrente total aqui de 3 amperes, com uma tensão de 30 volts. Então, uma potência total de 90 watts, ou seja, a assertiva 3 também está correta. Então, a alternativa correta ali é a alternativa A, que diz todas as alternativas estão corretas. Tudo bem, pessoal? Alguma outra dúvida que vocês tenham? (211), claro. Deixa eu trazer ela aqui de novo para gente. Olha, aqui na 211, vamos aqui. O que ele está falando para nós é o seguinte. Ó, com a chave C1 fechada, se eu fecho, essa chave C1 aqui, ó, você concorda que esse ponto e esse ponto aqui, olha, daqui para cá eu não tenho ninguém, daqui para cá eu não tenho ninguém. Então, a lâmpada L1 e L2, eles estão em paralelo, tá correto? Se elas estão em paralelo, se eu fecho uma de cada vez, fechei C1, tenho 120 volts sobre essa lâmpada aqui, que me dá 100 watts de potência. Aí, eu vou abrir C1 e vou fechar C2. Quando eu fecho o C2 com o C1 aberto, eu tenho 120 volts com essa lâmpada, então, me dando 60 watts de potência. Quando eu fecho as duas chaves, eu ainda tenho 120 volts. Por quê? Porque elas estão em paralelo, tá? Se cada uma delas continua sendo submetida a uma tensão de 120 volts, a potência que elas vão dissipar vai ser a mesma. Então, com as duas chaves fechadas, a potência dissipada é a soma dessas duas potências, vai ser 160 watts. Entendeu isso? Alguma outra dúvida? Quer que eu volte a algum outro exercício? Beleza, então. Eu vou encerrar, então, agora a gravação do plantão de física, tá bom? E até a próxima. Bons estudos para você aí. Obrigada.